Bem, amigos, bora lá para nossa live de segunda-feira, live aí pós rodada completa, pós jogo do Ceará. Jogo esse que, ao meu ver, perfeito em função do resultado, em função do que precisava ali naquele momento ali, por tudo que aconteceu aí, em especial contra o Novo Horizontino no ano passado. Então foi aquela vitória que não só lavou a alma, né? Lavou, enxaguou, centrifugou, né? Foi muito bom em termos de tabela, em termos de resultado, em termos de tudo que a gente viu aí nesse último jogo, né? Pelo que o elenco apresentou, né? Teve mudanças, eu vou trazer aqui então aqui algumas notícias só para deixar a gente atualizado e no final a gente vai fazer aqui aquela famosa prospecto, ali, aquela análise de como tá a tabela, até porque a gente sabe que foi uma vitória importante, né? Foi uma vitória boa, mas ainda temos aí jogos pela frente, né? Então não dá para relaxar, não dá para achar que tá tudo perfeito, porque ainda, até porque o Ceará não tá no G4 ainda, né? Para começar, a gente vai pegar aqui o mesmo assunto e duas notícias sobre o mesmo assunto, que foi o que foi evidenciado ali, né? Vamos colocar como o único fator da vitória, mas obviamente que o retorno aí do Pulga ajudou muito, mas são duas notícias aqui do mesmo assunto. A primeira é essa: análise. Mancini faz mudanças em esquema tático do Ceará e consegue evolução em ataque e defesa. O Ceará venceu o primeiro jogo na Série B 2024. O time veio de um duelo com o CRB com muitos problemas e cheio de impressões negativas. Quando parecia que não poderia mais evoluir o desempenho, o Ceará entrou em campo e fez uma grande partida. Levou a melhor por 3-0 com gols de Recalde, Barceló e Lucas Mugni e fez as ideias de Mancini funcionarem em campo. Wagner Mancini escalou um Ceará com mudanças e em um esquema de 3-5-2. A defesa era um problema para o Alvinegro, que sofria gols a 6 jogos e agora passou ileso. Na Série B tinham sido 6 gols em 3 partidas. Jonathan entrou em campo e correspondeu após a saída de Ramon Menezes ainda no primeiro tempo. Rai Ramos e Matheus Bahia funcionaram como alas e tiveram muita mobilidade pelos lados. Conseguiram contribuir com chegadas e com marcação. Matheus Bahia inclusive deu assistência para o gol de Barceló. Castilho voltou a ser titular e correspondeu bem, ajudando na bola parada e sendo importante no primeiro gol marcado por Recalde. No ataque, Barceló e Pulga iniciaram em campo e entregaram boas atuações. Um balançou as redes e o outro foi muito inteligente ao servir o companheiro Lucas Mugni no último gol do Alvinegro. Foi um bom retorno de Pulga, que é peça fundamental no ataque. Barceló marcou novamente após balançar as redes contra o CRB e vive boa fase. Ailon ainda entrou no segundo tempo. Quando parecia que já tinha batido no teto com esse elenco e ideias, o Ceará dá um suspiro de energia e entrega uma atuação que deve servir de modelo para ser batida nas próximas rodadas. Não pode recuar no desempenho. Depois de mostrar raça contra o CRB, mas deixar a desejar na organização, o time conseguiu unir as duas coisas contra o Novo Horizontino. Além disso, evoluiu na defesa, ponto importante para ter sucesso em uma Série B. Com uma vitória, o Ceará encerra jejum que durava 7 jogos. O Alvinegro chega a 5 pontos na competição e sobe para a 9ª posição. Vale lembrar que não se pode relaxar, porque o time já começou a Série B correndo atrás e demorou para dar o start inicial. O Ceará recebe o Amazonas na quarta-feira, dia 15, às 21h30. Duelo válido pela 5ª rodada da Série B. Dessa notícia aqui, pessoal, só lembrando, né, como o fechamento da rodada, o Ceará acabou na 10ª posição, né? Com o fechamento da rodada, perdeu uma posição aí. Mas o que eu queria pontuar é justamente isso. A evolução não foi só o placar, obviamente 3-0 foi muito bom, mas também uma coisa importante, talvez nem todo mundo tenha notado, o Ceará não levou gol, então já demonstrou uma evolução. Em relação ao esquema aqui, entendo muito pouco, mas a gente deu para perceber que o que tinha que funcionar, funcionou.
porque basicamente era o que a gente queria, era a bola na rede e principalmente fazer gol e não levar, né? O aspecto que eu vi aqui positivo de tudo isso, que a gente não pode menosprezar, é aquela, como eu sempre falava, a coisa boa e a coisa ruim, né? O retorno do Pulga, que simplesmente teve participação nos 2 gols, tanto no segundo como no terceiro. O terceiro ele simplesmente serviu, não quis fazer e serviu o companheiro, mas no segundo gol, lembrando que quem faz a jogada lá para o cara fazer o cruzamento, quem toca a bola é o Pulga. Então vamos colocar que ele participou de 2 dos 3 gols diretamente, vamos por assim dizer. E o fator negativo que eu vejo é justamente isso, essa pulgodependência, por assim dizer, porque o Pulga voltando, óbvio, teve a questão das mudanças, né? O Castilho entrou de titular, teve a perda logo no primeiro tempo aí do lateral que entrou o Jonathan. Quem acompanhou o jogo com a narração do rádio percebeu que o menino foi muito criticado por um dos comentaristas, né? Não vou ficar citando nomes aqui, mas ele foi muito criticado porque acreditava que o mesmo não tinha experiência e aquele momento ali não seria oportuno, ideal para ele. Mas graças a Deus ele não comprometeu, fez uma boa partida e, como a gente estava falando anteriormente, o resultado salva tudo, né? O resultado positivo tem esse poder de fazer muita coisa, se não desaparecer, mas pelo menos esfriar aí na cabeça do torcedor, como também acontece quando tem um resultado negativo, né? Tudo é maximizado, tudo é potencializado, mas como não foi esse o caso, tudo deu certo. Segunda notícia, então, em relação a esse assunto, seria essa aqui. Mancini explica mudanças no Ceará e vibra com primeira vitória na Série B. O Ceará conquistou a primeira vitória na Série B ao bater o Novo Horizontino fora de casa por 3-0 nesta sexta-feira. Com um esquema tático diferente, o técnico Wagner Mancini surpreendeu o adversário e subiu posições na tabela. Abre aspas para o Mancini. Estou feliz em função de uma excelente vitória. A mudança de esquema foi pensada em cima da estratégia dessa partida. Não quer dizer que vai se repetir, mas é uma possibilidade em jogos que a gente tenha um time do outro lado que joga da mesma forma, afirmou. Mancini elogiou a lucidez ofensiva e defensiva dos seus comandados, com um esquema com 3 zagueiros. O treinador corrigiu a defesa que vinha sendo bastante vazada e deu nova cara ao vovô. Abre aspas novamente para o Mancini. A lucidez está ligada ao comportamento da equipe dentro da partida. É uma equipe que compete bastante o jogo inteiro. Não devíamos dar espaço ao Novo Horizontino. O que mais me chamou a atenção foi a aplicação dos atletas na parte física e na estratégia que foi montada. Sobre essa notícia específica, relacionada também é o mesmo assunto da primeira, mas assim, a gente sabe que um dos papéis do treinador é justamente isso, ele lê o jogo, né, e corrige, faz a correção necessária. Quem acompanha a Champions League viu que o técnico que colocou o cara lá do Real Madrid e o cara fez os 2 gols, ou seja, quando isso acontece, a gente tem obviamente uma porção de fatores, eu não estou comparando aqui as 2 competições dos 2 times, mas a gente sabe que dependendo do técnico, esse mérito vai todo para ele, ou seja, o técnico mexe no time, faz uma substituição e quando essa substituição dá certo, essa mudança, não precisa ser de jogador ali, mas pode ser de esquema tático, como aconteceu agora, né, que foi evidenciado aqui nas notícias e também, né, mencionada pelo Wagner Mancini. Quando isso acontece, o mérito vai muito para o técnico, porque o técnico está lá justamente para isso, para enxergar o jogo. Dizem, né, o pessoal que entende mais fala que quem fazia isso muito bem na época dele, no auge dele, era o Luxemburgo. O Luxemburgo às vezes ia pro intervalo perdendo o jogo, fazia o ajuste ali, ele lia o jogo muito bem e corrigia, né, no vestiário, e o time dele voltava e ganhava. Tem técnico que faz isso hoje no próprio jogo, né? Vira e mexe a gente vê uma substituição assim no começo do primeiro tempo, durante o primeiro tempo, a gente tende a imaginar que
contusão, alguma coisa, mas às vezes não. Com essa mudança agora da regra de 5 substituições, tem mais liberdade para o técnico virar e dizer: não, eu vou mudar assim, o cara pode se arrepender, ou então em função também do próprio time, como o Mancini falou agora, né? Ele jogou desse jeito em função do Novo Horizontino. Não quer dizer que no próximo jogo contra o Amazonas vai ocorrer esse mesmo esquema. E realmente isso é básico do trabalho do treinador. Ele vai montar o time, vai montar o esquema ali, né? Ninguém vai jogar com um time muito superior, com ataque, indo pra cima com tudo. O cara vai meter 3 zagueiros, vai botar 2 volantes e se fechar, e seja o que Deus quiser no contra-ataque. Isso aí é básico de treinador, básico da tática do futebol. Mas no jogo em questão, o Ceará foi feliz porque funcionou esse esquema, né? A gente viu que, tirando a bola na trave e algumas outras não, foi o principal, não aconteceu, que é o Ceará levar gol. Então nesse ponto aí na parte defensiva, o Ceará conseguiu melhorar muito, né, em relação a todos os jogos que vinha fazendo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Seguindo então, sem intervalo, pra gente ver aqui, ó, como já foi passado, já ganhou, comemora, aproveita, mas nada mudou. O campeonato continua e já temos compromisso aí, né, na próxima quarta-feira. Ceará se reapresenta mirando o Amazonas. Após o jogo diante do Novo Horizontino, o Ceará já pensa no desafio diante do Amazonas pela 5ª rodada da Série B do Brasileiro. O duelo ocorre na quarta-feira 15, às 21h30 na Arena Castelão. Castelão liberado aí, hein, pessoal, para partidas. O Ceará se reapresentou após a vitória por 3-0 fora. Em casa, nessa Série B, o Ceará ainda não venceu. Empatou com o Goiás em 1-1 a primeira rodada e com o CRB 2-2 na terceira rodada. O Ceará tem 5 pontos na tabela. O Amazonas soma 4 pontos e venceu o Santos na rodada. Foi a grande surpresa aí, então, dessa rodada, essa vitória do Amazonas, né, sobre o Santos. Obviamente o Santos ainda como favorito, mas a gente sabe que como é futebol, e além de ser futebol, ainda tem o adicional, digamos assim, né, o acréscimo da coisa, o agravante de ser Série B. Então tem muito disso. O Santos, quem pôde ver o jogo, eu vi algumas partes do jogo. Quem foi lá, o Santos teve muita dificuldade e acabou realmente perdendo o jogo para o Amazonas. Então, nada de salto alto, nada de achar que o Amazonas teve um momento, ou seja, o Amazonas está num momento bom porque se empolgou com a vitória sobre o Santos, ou seja, sabe que é capaz. Foi a primeira vitória do time do Amazonas na Série B. Então isso vai dar muito estímulo pro pessoal lá e não vamos ficar caindo naquela mesma armadilha que a gente teve há uns dias atrás contra o Mirassol, dando conta de que o Mirassol não ganhava tantas partidas, que o Mirassol tinha perdido as últimas tantas partidas e a gente acabou vendo no que deu. Então, nada de salto alto, foca no Amazonas como focou agora contra o Novo Horizontino para ter mais uma vitória. Aí sim buscar aquela estabilidade na tabela, independentemente do adversário, se o Amazonas podia ser qualquer um outro. O mais importante nesse momento agora é essa sequência, é o Ceará ter essa sequência e poder não ficar oscilando muito na tabela. A hora de chegar é agora e se manter, e principalmente não perder mais nenhum ponto em casa, porque isso vai garantir muita coisa lá na frente, vai fazer muita falta, como fez ano passado, esses pontos perdidos, e principalmente dentro de casa. Então é para cima do Amazonas com o mesmo foco, a mesma garra, com a mesma determinação com que foi ali contra o CRB, para ganhar mais uma partida e fazer mais 3 pontos. De notícia para finalizar, nós temos essa aqui, ó. Ceará terá desfalques contra o Amazonas. Confira a lista. O Ceará entra em campo na quarta-feira 15 às 21h30 na Arena Castelão. O time terá 5 desfalques por lesão na partida. Em casa nesta Série B, o Ceará ainda não venceu, empatou com o Goiás e com o CRB. O departamento médico do Ceará contava no último duelo com Salom Mineiro em transição, Bruninho em transição, Daniel, lesão muscular, reto femoral, Caio Rafael, lesão muscular, né? E o Kaique com edema muscular. E fora por suspensão, Jorge Recalde não entra em campo, o Lourenço foi expulso, se sacrificou ali naquela jogada de contra-ataque do Novo Horizontino, também não joga. Ramon Menezes saiu lesionado e é dúvida. O Ceará tem 5 pontos na tabela, e agora atualizaram a posição.
é o 10º colocado. O time entrou em campo em 4 jogos e somou apenas uma vitória. Mancini busca equilíbrio entre ataque e defesa. Então, pessoal, vamos passar aqui para a parte de comentar, principalmente, como vou colocar aqui, as contas que a gente já tem para analisar aqui. Vou colocar aí a questão da tabela. Então a gente já vê desde o começo aí Primeiro vamos ver aqui os resultados, né? Obviamente da quarta rodada, que começou já na quarta-feira. O América, sem novidade, ganhou aí de 3-1 do Vila Nova, né? Na sexta, vitória do Vozão fora de casa contra o Novo Horizontino, 3-0. Goiás e Ituano sem surpresa. O Goiás aí, depois daquele empate pro Ceará, a gente tá vendo que o Goiás está fazendo valer o favoritismo dele, né, para subir para a Série A. E o Ituano numa fase muito ruim, ainda não pontuou na Série B do Brasileiro. Temos aí também o CRB, como eu falei anteriormente. Quem quiser ver, tem vídeo aqui, pode eu falando, olha, abre o olho com o CRB vai dar trabalho. O CRB surpreendeu o Ceará na partida de ida da Copa do Brasil. Dia 23 a gente vai ter a chance de dar o troco aí, quem sabe conseguir a classificação. CRB foi aqui em Fortaleza, chegou e não perdeu do Ceará, né? Conseguiu ganhar pela Copa do Brasil e aqui na Série B empatou com o Ceará. Melhor, o Ceará empatou, né? O Ceará tomou uma virada do CRB e conseguiu empatar. O Guarani conseguiu uma vitória por 2-0 aí no Botafogo de Ribeirão Preto. Operário e Ponte Preta empataram em 1-1. O Amazonas surpreendeu lá em Manaus e venceu, né, o todo favorito, né, Santos. Ganhou por 1-0. O Sport fazendo valer todo o favoritismo até o momento, por tabela, em relação aos resultados. Conseguiu aí uma goleada 4-1 sobre o Brusque. O Avaí venceu na ressacada o Coritiba por 1-0. E o Mirassol, pessoal, olha aí, ó. Não foi só do Ceará não, hein? O Mirassol então já conta com 2 vitórias, mais até do que o Ceará. Mirassol venceu o Paysandu por 2-1. Então, gente, na atual situação a gente tem o Ceará em 10º colocado com 5 pontos, né? Junto com o Ceará, né, para baixo em relação aos quesitos de desempate, nós temos logo atrás CRB e Ponte, né? O Novo Horizontino ficou com 6 pontos no Ceará. Então o Ceará, além de ganhar e encostar, segurou um pouquinho o Novo Horizontino, né? Mas o Mirassol já conta com 7 pontos. Ou seja, já passou, o Ceará já está lá na frente. Para o G4, o Ceará está a 3 pontos. Obviamente, com os cruzamentos vai ficar difícil na próxima rodada já ingressar no G4. Então mais umas 2, 3, quem sabe, obviamente, vencendo, pontuando, o Ceará pode, além de pontuar, retirar pontos de quem está à frente dele na tabela. Só que o Ceará joga com o Amazonas, que está em 15º, exatamente a 1 ponto só do Ceará. Então esse jogo é importante porque não perder ponto do Amazonas e principalmente, é óbvio, não perder, porque senão aí o próprio Amazonas já ultrapassa o Ceará em questão de pontos. Atualmente a gente tem bem lá, né, já disparando e comprovando aquele favoritismo que a gente vinha falando lá no começo da Série B. O Sport com 4 jogos e 4 vitórias. Eu pude assistir um pouquinho, né? Como eu falei, eu só tenho jogo do Ceará, então não vejo jogo mais de ninguém. Algum ou outro ali da Champions League, um ou outro ali do Campeonato Inglês que eu gosto de assistir. Mas eu vi alguns lances do jogo do Sport e eu tô vendo o time do Sport muito focado, muito determinado, né? Não apenas subir, mas garantir assim com antecipação. Então, para efeito de tabela, para efeito do planejamento, o Sport está disparado aqui, né? 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. O Goiás, que a gente empatou aí na primeira rodada, já está também chegando ali, mantendo esse favoritismo também. E depois a gente tem Santos e América, né? E as surpresas vão ficar a ponta de Operário ali, o próprio Mirassol que passou do Ceará, né? Vila Nova e tal, mas a briga ainda está muito aberta, está muito cedo ainda. Mas a gente já vê que tem time que não está esperando chegar nenhum momento específico para despontar ali, para chegar
na tabela. Então seria o ideal que o Ceará chegasse, né? Isso é um desejo meu, né? Isso é uma vontade minha, não quer dizer que vai acontecer. Que o Ceará chegasse ali na 10ª rodada já, ou no G4 ou em quinto, que seria muito bom mesmo a gente passar aí um primeiro terço, né, da tabela já no G4 e poder fazer aquela administração, poder fazer escolhas mais sábias, mais equilibradas assim na janela de transferência, entendeu? Ver se a gente não vai perder o Pulga aí nessa janela e tal, porque quem viu o jogo, né, pôde perceber, né, aquela comemoração nossa que é aquela comemoração que vai e esfria depois, porque mais uma vez a gente percebeu, né, a dependência que o Ceará tem do Pulga em vários aspectos, e no jogo do Novo Horizontino uma coisa ficou bem clara, que é a capacidade que o Pulga tem de se adaptar. Ele não só faz gol, mas ele também dá passe, ele arma jogada, ele quebra a linha defensiva. Então ele é um cara que está mostrando um futebol muito bom, e com certeza não é só a gente da torcida do Ceará que está enxergando o futebol do Pulga. Alguém também está vendo isso daí, e a gente sabe como funciona o mundo da bola. A gente sabe que quem comanda assim é o dinheiro, e se for de ser, que seja um, sei lá, mas eu particularmente fico com medo. Quando eu vejo o Pulga jogando como ele jogou, pô, mas ele não fez nenhum gol, não fez, mas como ele foi decisivo nos 2 gols lá do Ceará, começando a jogada, dando passo em profundidade lá pro cruzamento, e o outro ele mesmo, né, servindo o companheiro, ele tá se mostrando assim muito maduro, né? O futebol dele não ficou restrito ali ao Campeonato Cearense, ele tá começando a aparecer. Tomara que por mais tempo, com mais ritmo, que pena que ele se contundiu aí, ficou fora dos jogos, mas ele voltando bem, vai ajudar muito o Ceará, né? Espero mesmo que ele fique pelo menos até o final do ano, ajude aí, entre mais uma vez para a história do Ceará, como já entrou com o título do Campeonato Cearense, que ele entre mais uma vez na história com esse elenco todo, né? Que por conta do acesso. Outro destaque também é esse pessoal aí estrangeiro que chegou no Ceará: Castro, Barceló, Recalde, que chegaram com muita badalação, muita agitação, e que pelo menos até esse momento agora não tinha mostrado muita coisa. Pelo menos o Recalde já está desencantando, já está fazendo gols, né? Já está pelo menos fazendo aquilo que eles, né, pelo menos foram contratados para fazer, que é dar esse destaque assim pro time. Outros destaques positivos que eu vi, graças a Deus, né, que foi que a gente já comentou, a questão de não ter levado gol, ou seja, já deu aquele alívio ali pro Richard ali, que estava com a média horrível por conta das falhas que o Ceará tinha apresentado no setor defensivo, mas ainda bem que dessa vez o Richard conseguiu, quando também foi requisitado, o Richard respondeu muito bem à altura, né? Fez grandes defesas e ainda teve sorte, né, com aquela bola na trave. Até porque faz parte mesmo. O bom goleiro tem que ter sorte e tem que ser assim nos jogos. Então a defesa se comportou bem, né? Como a gente verificou aí, esse esquema que o Mancini montou em cima, né, da equipe do Novo Horizontino funcionou. E funcionou bem, e aquilo que a gente sempre fala, quando dá certo, quando o resultado positivo vem, é aquela anestesia geral, né? A gente esquece de tudo, esquece dos problemas anteriores, e basicamente é isso. A gente, uma vitória já baixa pra gente mudar o astral, né? O ritmo, a energia com que a gente vê o time e tudo mais. Parece que no outro dia tá tudo certo, tá tudo correto, a gente esquece até dos problemas que tem. Mas basicamente é isso mesmo, né? Os problemas não sumiram, eles permanecem lá, a gente sabe disso, só que conseguindo fazer esse isolamento, né, dos problemas com o elenco, a tendência é que, a gente espera que não, né, que não afete, mas se a gente pudesse isolar para o time em campo corresponder. Então deixando ali a comissão técnica trabalhando direitinho, com a parte que ela merece, né, sem deixar atrasar salário ou qualquer outro problema que impacte diretamente aí no desempenho dos jogadores, é sempre bom para o time responder em campo. Então é aquilo, quando dá certo, quando ganha, tá tudo certo, né? Podia ter ganho de 1-0 também, como a gente falou antes do jogo. 1-0 tava bom, 3-0 melhor ainda, né? Então mais uma vez, na quarta-feira a gente mantém, né,
mantenha essa opinião. 1-0 contra o Amazonas tá ótimo, 3-0 tá melhor ainda, né? Mas o mais importante é justamente esse ritmo, é manter essa ascensão, porque convenhamos, se chegar na quarta-feira e empatar, eu não vou falar perder não quero nem falar essa palavra aqui, perder do Amazonas, nem quero, né? Até porque o Amazonas, se ganhar, vai ultrapassar o Ceará em quantidade de pontos. Eu falo, se empatar com o Amazonas, já dá aquela quebrada no ritmo, naquela ascensão, já vai ser uma coisa não, ou melhor, totalmente negativa para esse momento do time. E o contrário também tá valendo. Uma vitória contra o Amazonas na quarta-feira já vai dar aquele salto que a gente quer na tabela, mas principalmente na evolução do time, do elenco, tipo assim, a nível de confiança, né? O time que não estava conseguindo ganhar já 7 jogos, já conseguiu ganhar fora de casa, o que para o Ceará sempre foi uma dificuldade. Talvez a gente nem lembre quando é que foi a última vez que o Ceará ganhou fora de casa, né? Eu não vou colocar nem a partida de campeonato do Cearense, não. Vamos procurar no brasileiro, assim, de memória a gente não tem. Talvez, se não me engano, foi na Copa do Nordeste também, eu acho que sim, né? Que eu acho que o pessoal falou aí. Mas Série B eu acho que demorou, acho que pode ter, né? Faz um tempinho que o Ceará não ganha fora de casa na Série B. Então, próxima quarta-feira, dentro dos domínios, dentro do Castelão, a gente espera mais uma vitória, é óbvio, como a gente sempre espera em todos os jogos, né? Mas para não deixar esse ritmo cair, não perder essa lufada de ar, né? Essa corrente ascendente aí que o time pegou. Infelizmente, com os desfalques que a gente já pontuou, né? O Saulo Mineiro ainda não volta, mas principalmente gente que estava jogando muito bem ali no meio campo, estava dando uma segurança muito grande, contribuindo de muitas formas ali, né? A gente via que era o futebol no caso do Lourenço, né? Se sacrificou ali, fez aquela falta que acabou ocasionando a expulsão dele e por consequência estará fora da próxima partida. Mas o Mancini teve esses dias, descanso pessoal, acho que a partir de hoje já veio a representação, já com a cabeça, o foco total no Amazonas, porque Série B não para. Então a gente já vai para a próxima rodada com o Amazonas, e na outra rodada, na sexta rodada já, salvo engano, o Ceará viaja para pegar o Operário, o time que também está acima da tabela. Então, vencendo o Amazonas já encosta, e queira Deus, vencendo na sexta rodada, no dia 19, já dê mais uma encostada lá no pessoal da frente ali do G4. Então, parabéns, Vozão, aí pela vitória, foi muito boa aí, lavou a alma, principalmente pela condição com que o Ceará enfrentou o Novo Horizontino por 2 vezes no ano passado, né? O Ceará perdeu as 2 partidas, foi goleado as 2 vezes. Então esse ano já deu aquela virada de chave, já deu aquela virada de medo, já conseguiu devolver pelo menos um dos resultados, já foi devolvido, né? Não é nada pessoal contra o Novo Horizontino, mas para quem tem pretensões, né, de conseguir o acesso à Série A em 2025, o Ceará tem que ganhar mais ainda, mais partidas e melhor ainda, né? Se tudo der certo. Tem, acho, adversários mais difíceis aí. Esse pessoal que tá na frente aí, o Ceará só jogou até agora com o Goiás na estreia e foi um empate. Mas a gente tá percebendo pelo nível, né? Tá faltando vaga aí para favorito. Então vai ser talvez uma das edições da Série B mais difíceis que já teve, e é assim que a gente, pelo menos é assim que a gente gosta de subir mesmo. Se não quer subir com a Série B com um nível inferior, a gente quer subir do jeito que está a Série B mesmo, com esse nível, porque aí sim vai dar aquela certeza, aquela segurança de que vai chegar na Série A e não vai ficar brigando para não cair de novo, né? Pelo menos poder aspirar a coisas bem maiores e bem mais importantes na Série A em 2025, se Deus quiser. Então vamos lá, até quarta, para cima do Amazonas, tentar uma nova vitória aqui, uma sequência, pelo menos as 2 vitórias aqui, e tentar chegar lá no dia 19 contra o Operário, mais uma vitória, assim, 9 pontos. Então seria muito bom para o Ceará em termos de organização, em termos de planejamento,
e ia dar aquele salto na tabela assim que a gente precisa para encostar no G4 e quando entrar não sair mais. O mais importante é isso. Queira Deus então, o Ceará entrando no G4, não sai mais e rumo à Série A 2025. Valeu, pessoal.